Muito bom dia a todos. Aqui estamos para dar continuidade aos nossos estudos. Estudos que estão envolvendo o capítulo de número 8, da parte segunda do Livro dos Espíritos, e que nos reservam, na manhã de hoje, o exame de duas questões que ainda tratam, dois grupos de questões que ainda tratam da emancipação da alma. Kardec está analisando que tipo de sinais o espírito, quando reencarna, guarda da sua verdadeira essência, da realidade espiritual. E foi dentro desta ordem de raciocínio, desta ordem de ideias, que ele examinou, então, fenômenos como o sonambulismo, teve ocasião de examinar a letargia, a catalepsia, e na manhã de hoje nós temos em mente a análise das questões a partir da 439, que nos situam no exame, num primeiro momento, do êxtase. Eu abriria lendo do livro de Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos, o seguinte prólogo, que foi escrito em homenagem a Santa Brígida de Vadstena. Quem subscreve este prólogo é um arcebispo de nome Joergensen, e ele, nas obras completas de Santa Brígida, diz-nos o seguinte: desde o princípio, o cristianismo é uma religião de visões e de revelações. E isso o homem moderno, o moderno cristão, deve reconhecer. O Novo Testamento não deixa dúvidas a esse respeito. A morte de Cristo na cruz segue-se sua ressurreição. E após esta, nos 40 dias subsequentes, os seus discípulos vão encontrar-se inúmeras vezes com o Senhor. Em Emaús, 2 desses discípulos sentam-se à mesa com ele. Do lago de Tiberíades, os apóstolos o veem na praia, e quando desembarcam, ele lhes havia preparado a refeição que tão bem conheciam: o peixe assado com pão. Estevão, no momento de sua morte, vê o céu abrir-se de par em par, e Jesus. Saulo, no caminho de Damasco, é enceguecido por uma luz deslumbrante e ouve uma voz que tem o fragor do trovão: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atrás do delicado véu dos fenômenos, a verdadeira realidade está sempre presente. E nas visões e nas revelações rasga-se o véu. Estevão e Paulo, Francisco de Assis, Catarina de Siena, Joana d'Arc, em nossos dias, Dom Bosco, veem o céu aberto e ouvem palavras indizíveis. Se no corpo ou fora do corpo, não o sabemos. Deus o sabe. E o que nesse estado de espírito eles falam e escrevem não são palavras humanas, mas palavras inspiradas por Deus. Profetas do Antigo Pacto diziam: assim diz o Senhor, e não assim digo eu, Jeremias, ou Isaías, ou Daniel, ou Eliseu, etc., etc. Sobre esses estados, havidos por milagrosos, porque nos faltava o conhecimento,
A doutrina espírita estende a sua análise e o faz com o propósito de nos deixar evidenciada a realidade do espírito. É este o propósito do conhecimento espírita em nossos dias. Esta é a razão pela qual ele chega ao homem esclarecido, apto a realizar pesquisas, a aprofundar as suas sondagens, a identificar nas manifestações anímicas a presença incontestável do Espírito. Porque todas estas situações que ocorrem, revelando a emancipação da alma, são situações que buscam nos tranquilizar, no sentido de que somos uma essência eventualmente ligada a uma aparência. Estarmos reencarnados não significa dizer que somos o corpo onde os nossos espíritos se manifestam. E são estes sinais, os sinais evidentes, como o da catalepsia, como o da letargia, os sinais dados pelo sonambulismo, e agora estes do êxtase e da dupla vista, que vão revelar que, apesar de vinculado ao corpo, o homem não é o corpo. Daí porque Allan Kardec, inúmeras vezes, orientado pelos espíritos e dentro da quadra histórica em que se encontrava na França, no século XIX, dizia com todas as letras: o objetivo do espiritismo não é o de confrontar as religiões. Ele as respeita e entende que o grau evolutivo de cada um de nós nos permite situar-nos dentro daquilo que elas observam. O espiritismo não vem confrontar a ciência, pelo contrário, a ela vem se aliar, oferecendo-lhe farto material para reflexão, para estudo. O que o espiritismo combate é o materialismo. O materialismo que faz com que o homem perca a esperança acerca da sua verdadeira natureza e cometa atos que muitas vezes lhe custarão amargos dissabores na jornada evolutiva. Quer a doutrina espírita bem conhecida e bem entendida, e isso só é possível através da divulgação, justamente esclarecer as pessoas acerca, então, da realidade que é a nossa realidade. Somos todos os que aqui estamos, espíritos reencarnados. Estamos em meio à comunidade de espíritos desencarnados, todos juntos com um único propósito, aquele de sermos melhores a cada instante. A palavra êxtase, que é originária do grego êxtasis, significa exatamente transbordamento do espírito. Vem do verbo existeme, ferir a admiração. É um paroxismo da emancipação da alma durante a vida corpórea, de onde resulta momentaneamente a suspensão das faculdades perceptivas e sensitivas dos órgãos. Em tal estado, a alma não se prende mais ao corpo, senão por frágeis laços que procura romper. Pertence mais ao mundo dos espíritos que antevê do que ao mundo material. E este êxtase tanto pode ser natural e espontâneo, como pode ser à maneira do sonambulismo provocado inclusive pela ação do magnetismo. No estudo que faz a respeito do êxtase, no seu novo dicionário,
universal da língua francesa, Maurice Lachatre, que foi também editor do professor Rivaio, tem a oportunidade de apontar que o êxtase sempre mereceu dos estudiosos um estudo aprofundado. O texto está em francês, razão pela qual vou me permitir não lê-lo, mas, usando daquilo que ele nos informa, vamos encontrar a referência expressa a alguém a quem, na manhã de hoje, nós gostaríamos de render toda a nossa homenagem, o nosso carinho, pelo muito que ela nos inspira, pelo muito que ela nos ensina. Teresa d'Ávila, conhecida como Teresa de Jesus, a maneira como ela gostava de ser tratada, porque nos instantes de êxtase, em que ela, na sua cela, reclusa, entrava em comunhão com o seu amado, ela não tinha vontade de permanecer encarnada. E não foram poucas as vezes em que ele, através dos diálogos com ela mantidos, lhe dizia: torna, Teresa, há muito por fazer e eu preciso de você. Em suas obras completas, ela nos relata inúmeras destas situações. Em castelo interior, em moradas, ela nos vai descrever esses momentos de arrebatamento, em que ela se sentia fora do corpo, percebia a realidade à sua volta, mas tinha noção de que estava num lugar que ela descrevia como sendo paradisíaco. Outras vezes, levada a regiões menos elevadas, ela trazia delas a impressão de que houvera estado nas regiões infernais. E nós vamos entender isto a partir da análise que Kardec faz. Na questão de número 439, como aproximar os dois assuntos que havia sido tratado e o novo, ele pergunta: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase, lhe respondem as entidades, é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. E é Maurice Lachatre quem, buscando nas obras de Teresa, diz-nos claramente, ela como que saía da realidade onde se encontrava, para experimentar uma sensação que dizia ser uma sensação inigualável. É como se todo o seu espírito se visse envolvido naquelas vibrações. Canonizada, feita a primeira doutora da Igreja, numa fase difícil em que a mulher ainda estava por vir a receber uma alma, episódio que os registros conciliares admitem ter se dado mais tarde, trazer Teresa para o rol dos santos e colocá-la ao lado de Teresinha de Jesus, Santa Teresa de Lisieux, esta aqui nós temos a igreja próxima à nossa casa, foi para os homens daquela época algo complicadíssimo. Primeiro foi necessário dar à mulher uma alma, e depois de dada a alma, e superados aqueles relatos como da Assunção de Maria ao céu, porque só assim era possível admitir que um ser sem alma estivesse na realidade mais ampla, admitir que estas mulheres foram notáveis pelo que fizeram, pelo que ensinaram e notadamente pelo que viveram, representa na história da humanidade um grande progresso. E é Lachatre quem nos diz, levada ao êxtase, Teresa sentia-se como arrebatada ao céu. E em regiões que descrevia como sendo belíssimas, floridas, iluminadas,
senti acanhamento ao voltar para o interior da cela do convento humilde que habitava. É Teresa, então, a demonstração mais evidente de que a alma do estático ganha independência. E ao elevar-se, nos deixa claro mesmo, a independência dos organismos que compõem a nossa manifestação hoje aqui, presente enquanto estamos encarnados. Allan Kardec já havia dito, são 3 os integrantes desta manifestação. O espírito imortal destinado à angelitude. O perispírito, laço de cada mundo, de matéria mais rarefeita, do qual o espírito se apropria para organizar a vida material, que os espíritos mais tarde, Alexandre em Missionários da Luz, por intermédio da narrativa de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, vão nos esclarecer. Conduzimos veículos formados por inúmeros outros seres vivos, de tal forma que, ao desligarmos-nos deste veículo pelo fenômeno da desencarnação, estes organismos nutrir-se-ão até que possam integrar-se novamente à estrutura do sistema onde estamos, que é o sistema físico, fisiológico da Terra. O espírito do estático, na 440, penetra realmente os mundos superiores? A dúvida de Kardec procede, porque, como analisa Clóvis Tavares, não apenas Teresa experimenta estas questões. Não somente Teresa experimenta esses desdobramentos. O seu grande particular amigo, Pedro de Alcântara, assim também vive. Santa Brígida, de quem acabamos de falar, tinha episódios de desdobramento fantástico. Santa Margarida Maria Alacoque. São todos espíritos que a Igreja resolveu colocar no rol dos santos, porque sua vida, além de servir de inspiração, e estes efetivamente são fonte de inspiração para todos nós, é uma vida de dedicação, uma vida de louvor, uma vida de mãos à obra. Ele vê esses mundos, diz o espírito que responde à dúvida de Kardec, e compreende a felicidade dos que o habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Anota, porém, que há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. O que nos dizia a questão 232 do Livro dos Espíritos, que não faz tanto tempo analisamos? Que os espíritos não podem ir em todos os mundos, porque quando na erraticidade, quando desvinculados das experiências encarnatórias, temos o desejo mesmo, e deve nos motivar sempre tal ideal, de conhecer realidades mais aperfeiçoadas. Quem de nós não gostaria de conhecer mundos onde a violência não imperasse, onde a fraternidade fosse a regra, onde as pessoas se mostrassem solidárias umas para com as outras e não tão solitárias e egoístas como as experiências que temos na Terra? Quem de nós não faria de tudo para permanecer em regiões onde o servir fosse a razão de ser? São ideais que já nos visitam. É uma pena que às vezes eles não permaneçam. Mas nós os mantemos. Nós aspiramos. E isto é um fruto
é fruto, é um sinal evidente de que a nossa evolução começa a se dar. Porém, não nos bastam palavras. É necessário testemunhos. Não nos bastam ideais, é necessário vivência. Não nos basta manter na prece da manhã ou da noite para aqueles que as fazem, porque muitos também não as fazem. Não têm momentos para se recolher. Estão tão preocupados com o ganhar, com o existir, que se esquecem de que somos exemplos do viver. E não têm o mínimo hábito do recolhimento. Passam os dias em brancas nuvens. Lembram-se de Deus nos momentos da aflição. Quando algo não lhes vai bem, aí estão a desfiar preces, a buscar ajuda, a ir às casas religiosas, a deprecar, a imprecar contra Deus, porque não foram atendidos. Mas se nem ao menos preces fizeram, se não buscaram a Deus nos dias de bonança, se não foram capazes de se recolher, por que agora exigir? É a nossa natureza. É a nossa maneira de ver as coisas equivocadamente. Porque a prece, esse veículo maravilhoso que faz com que os nossos espíritos anseiem estar ao lado e a serviço de Deus, é como que o elo que nos mantém vinculados a esta realidade mais ampla. Os espíritos nos advertem: os mundos superiores são interditos aos que não são superiores. Portanto, quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação, quer saber Kardec. E nós, quando estudarmos o instinto de conservação, numa das leis que recebe esse mesmo nome, saberemos que a existência dos nossos espíritos na experiência corporal exige esse desejo, mas que é extrapolado. É extrapolado quando egoisticamente nos julgamos ser da Terra e não queremos abrir mão de absolutamente nada da Terra. Entulhamos gavetas, armários, estantes, quartinhos de despejo, tudo na esperança de conservarmos, esquecendo-nos de uma lei elementar: o que sobra em nossos depósitos vai faltar na casa de alguém. E é muito difícil dizer-se cristão sentado num monte de coisas, enquanto sabe que outros jazem na mais absoluta amargura. É incoerente, para dizer o mínimo. Isso depende, dizem os espíritos, do grau de purificação do espírito. Se ele verifica que a sua futura situação será melhor do que na vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. E Kardec então já emenda a pergunta: se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Sim, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. E qual é esta cadeia? Os nossos interesses mesquinhos. Isto é que nos mantém. É isso que faz alguém brigar em família para não repartir os bens que eventualmente foram herdados. É isso que faz o sujeito ocultar a melhor parte para si, numa simples refeição. Olha o prato servido à mesa, vê a parte que lhe interessa e egoisticamente, se não se serve primeiro, fica agorando até que alguém chegue àquele pedaço. Bom, agora é meu.
Às vezes é descarado, vai lá e já pega. Outras vezes é contido, mas ai do coitado que pegar aquele pedaço. Né? Nossa, o bolo está tão bom, o meu pedaço não está. Evidente, era o pedaço da borda. Era aquele que tinha cobertura em duas frentes. Era, todo mundo queria. Né? Por isso é bom o bolo redondo. Né? Não tem borda. É a melhor maneira de começar a domar o egoísmo. Faz bolo redondo. Né? Redondo não tem canto. E não tendo canto, está tudo igual. E o sujeito, se acontecer de na sua casa aparecer bolo redondo, você já viu que o camarada parou para pensar. É uma pena que não tenha carne redonda, etc, etc, etc. Tá? Mas é uma maneira do sujeito se tocar. Se tocar, porque ao lado daqueles que ele diz amar, ele adota comportamentos e vem a nós, vem a mim. Que dirá na vida de relação? Que dirá na vida social? Fique com essa vaga, é melhor, eu vou parar lá na última. Puxa, a senhora está aí, pega a minha frente aqui, eu vou lá no seu lugar no final. Não tenho pressa. Posso esperar mais um pouco? Somos nós, não somos? Ótimo, que bom. O camarada que está nos assistindo, está nos ouvindo, vai ficar encantado. Bauru, SEAC é um reino separado, quem dera. Quem dera fosse. Quem dera fosse. Na 443, pretendendo que lhe é dado ver as coisas que evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? E a resposta, meus amigos, é fantástica. O que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Quando vamos ao livro Céu e Inferno, na parte primeira, capítulo 4, que Kardec tem a chance de estudar o inferno, ele vai ao chamado quadro do inferno cristão, o item de número 15, para dizer como é que os homens puderam ver essas coisas no êxtase, se elas não existem. E Teresa descreve regiões infernais. Dante Alighieri descreve regiões infernais, com provas que nos parecem inadmissíveis. Os espíritos já haviam isso explicado. Não é aqui o lugar de explicar a fonte das imagens fantásticas, anota Kardec, que se produzem às vezes com as aparências da realidade. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova do princípio de que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Que lucidez! Que lucidez! Admite-se o fato, porque não há por que fugir dele, mas tempera-se a compreensão do fato. Se somos criaturas imbuídas de ideias, de preconceitos, que nos falam acerca de um céu paradisíaco, onde ninguém faz nada, de um inferno onde o terror é a regra, em que as pessoas sofrem, ao ver regiões que nos pareçam melhores do que as que estamos, ou piores daquelas que nos encontramos, evidentemente vamos tingi-las com as cores dos nossos conceitos prévios, da nossa formação. Então os santos descreverão regiões abismais de forma complicadíssima. André Luiz o faz. Quando em libertação o espírito gúbio tem condições de levá-lo adiante da colônia onde eles se encontravam numa missão socorrista, o espírito gúbio adentra com ele a certas
fases do que ele denomina abismo. E ali, não permitindo que André avance além do necessário e pedindo-lhe, como ele mesmo anota, discrição no que vai narrar, para não causar impressões gravíssimas naqueles que o leriam, ele descreve uma situação, um quadro calamitoso, doloroso, dolorido, e já dá ao discípulo orientado a resposta. Os espíritos aqui envolvidos demandarão muito tempo para voltarem a ter uma noção daquilo que em nós já parece tranquilo. E por que fizeram-no? Porque Deus não os ampara. Esqueça isso, André, porque eles resolveram fugir das orientações que poderiam conduzi-los a lugares melhores e a vibrações melhores. É o livre-arbítrio. Na 444, depois então de ver que as informações podem trazer defeitos, Kardec quer saber que confiança então se pode depositar. Ora, ele está sujeito a enganar-se frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deve continuar a ser um mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou, o que é mais grave, nas manifestações anímicas e mediúnicas particularmente, quando influenciado por espíritos mistificadores, vai acabar exaltado e ser fascinado. Nós temos inúmeras publicações ditas espíritas que são assim. Vou omitir nomes, identificar obras, mas basta um estudo acurado de Kardec para que a gente as identifique. São relatos fantasiosos, que não se sustentam no conjunto da narrativa que compõe a doutrina espírita, mas estão aí, como fruto da liberdade que temos de pensar e de externar o nosso pensamento. Que deduções se podem tirar, então, do funambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Olha, presta atenção que através do sonambulismo e do êxtase, o homem pode ver o passado e também o futuro. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. O que vê é a sua realidade de espírito, o que somos e o que seremos. Naquela clássica pergunta de Leon Denis, quem somos? Espíritos reencarnados. De onde viemos? Da realidade espiritual. Para onde voltaremos? Para esta mesma realidade. Esta é a regra. É isto que a doutrina espírita quer difundir. É isto, só isto. Quando nós voltarmos para cá, e esta for uma regra dominante, o mundo será melhor, porque o egoísmo cederá. Que orgulho posso ter do título que eu ostento hoje? Ele não foi me dado à toa, foi fruto do meu esforço. Mas qual a razão de eu dele me orgulhar, se eu não posso me valer do que conheço para ser útil ao próximo? Para ganhar um pouco mais? Para morar um pouco melhor? Para passear com o último carro do ano? É esta a razão dos títulos que conquistamos? Qual a razão do dinheiro que eu tenho? Viver de maneira como se fosse um nababo? Pagar fortunas por bens que logo depois estarão encostados? Será esta a razão de estarmos aqui? Qual a razão do poder que eu detenho? Ocupar um mandato? Fazer-me importante? Mas e o próximo? E aquele que depende de mim? Somos todos iguais, no início e na destinação. Infelizmente, retardamos esse avanço. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Ah, Kardec, aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá jamais ser nem materialista
nem ateu. Aqui uma dúvida às vezes nas pessoas, né? A distinção entre as duas coisas. O ateu, sinceramente, a palavra é grega, né? Ateos, privativo de a privativo e theos de Deus. Eu tiro a ideia de Deus. É alguém que não crê em Deus. O ateísta é aquele que nega a divindade. O materialista tem a sua divindade. Aliás, tem o seu templo, o templo do consumo, onde ele vai todos os dias se puder, mas aos domingos para passear à tarde, de mãos dadas com a família, distraindo-se nas vitrines, almejando o que ele pode obter e fazendo sacrifícios que às vezes lhe custam a paz de espírito, porque quer consumir, e acaba consumido nas dívidas, nos aborrecimentos. O materialista valoriza o transitório. O ateu muitas vezes não acredita na presença de Deus. Curiosamente, tem certos deuses sendo apresentados por aí que é até bom que a gente nem acredite mesmo, porque são fantasias dos seres humanos, que não tendo noção, acabam produzindo tais considerações. Hermínio Corrêa de Miranda, numa obra infelizmente esgotada, analisa essa questão. A obra foi publicada em Santos na década de 60 do século passado e se denomina Os Procuradores de Deus. Aqueles que criaram Deus à sua imagem, à sua maneira de ver, e divulgam isto, querendo que todos pensem que Deus é aquilo que eles enunciam. Vingativo, que tem privilegiados, que gosta de uns mais do que dos outros. Misericórdia, misericórdia. No segundo bloco de questões, nós temos o exame da dupla vista. Curiosamente, há algumas traduções do Livro dos Espíritos que escrevem segunda vista. E não é este o sentido do codificador. Ele usa dupla vista. Dupla vista. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho, com o sonambulismo? É tudo uma coisa só. O que se chama dupla vista é a liberdade, a libertação do espírito, que sem que o corpo seja adormecido, ele consegue ver as coisas pelo viés da alma. É a vista da alma. A alma que percebe as coisas. De olhos fechados é possível. E Kardec chega mesmo a deduzir, numa análise em um livro dos médiuns, está lá no capítulo de número 6, das manifestações visuais, quando trata das aparições, que os médiuns de olhos fechados conseguem perceber, mantendo-se despertos. Não é sob influenciação mediúnica, não, porque às vezes quem vai descrever o fenômeno, e aí nós estaríamos diante de outra situação, são os espíritos, mas não é assim. De olhos fechados, nós conseguimos então descrever o que estamos observando. O que se pede geralmente é que aqueles que atuam em tal área façam os registros por escrito. Voltem à realidade, registrem o que estavam observando. Para quê? Para não influenciar as coisas. É permanente esse estado? A resposta é: a faculdade, sim, é permanente. O exercício, não. Em mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Esta também é uma coisa complicada, né? Eu já ouvi gente fazendo exposição, afirmando que a linguagem do espírito é apenas o pensamento. Não é bem assim. O grau de depuração é que vai facilitar isto. Mas, do contrário, precisaremos da linguagem articulada, sim.
As narrativas de André Luiz em nosso lar, nas colônias que ele tem a oportunidade de visitar, nos contatos que empreende e nos traz, sempre nos falam da linguagem articulada. O que percebemos é que, em contato com mentores, Gúbio, Alexandre, o ministro Clarencio, a ministra veneranda, por serem espíritos mais avançados, eles leem, às vezes, o que André Luiz lhes quer ocultar. E para nos mostrar que espírito superior não perde tempo, antes que ele pergunte, já dá a resposta. E ele diz, puxa, ele está lendo o meu pensamento. Sim. Na realidade espiritual, isso é fácil. Para os amigos espirituais, ler os nossos pensamentos é fenomenal. Quer dizer que a gente precisa tomar cuidado com o que pensa. Não, mas eu estou pensando aqui muito bem de você. Ótimo, obrigado. Eu não consigo identificar se você está pensando bem ou mal. Você pode até estar me desejando que fique sem voz, mas dizer, querido, que bom te ver, né? E eu vou acreditar naquilo. Dá um abraço e eu sinto a garganta fechar. Puxa vida, como me quer bem, né? Que pessoa fantástica, amiga. Agora, na realidade espiritual, se a gente não diz o que pensa mesmo, acaba caindo do cavalo, porque os espíritos nos leem as intenções mais ocultas. No capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, há um item de número 9, quando Kardec tem a chance de analisar os mundos inferiores e superiores. Então você, no período da tarde, faça-me o favor de ir lá. Nos mundos superiores vem a descrição, como é que os espíritos se comunicam, como é que se dá. Nos mundos inferiores, do nosso e para baixo, às vezes falar já é um grande progresso. Né? E a prova que a gente tem disso são certas músicas que estão por aí, que dizem que falam e são som. Né? É som, isso aqui é um som bonito. Você diz, para quem? Né? Para o sujeito que emite lá, tudo bem, deixa para lá. Na 449, a dupla vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea. E essa é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a pessoa gostaria de ter noção, mas não tem. Não tem. Pode ter a intuição, mas não tem não consegue ter a constatação. O que eles explicam direitinho. A vontade desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de buena dicha, a leitura da mão, da boa sorte, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Nazil, o que você tem para explicar sobre isto? Olha, ledor de sorte é uma coisa complicadíssima, né? Nunca procurei nenhum, nem nenhuma. Confesso para vocês que essa é uma experiência que nunca nem me passou. Mas tem pessoas que às vezes vão e contam. Nazil falou tudo a meu respeito. Verdade. O que disse? Olha, disse que eu sou uma pessoa bonita, interiormente elevada, que eu tenho ideais superiores. E eu que conheço, falo, meu Deus, né? Mas como pretensão e água benta, dizia minha avó, cada um usa quanto quer, pode até banhar-se. Se fala bem da pessoa, não sou eu. E só fala das qualidades. E dos defeitos? Diz que eu estou superando tudo. Que bom, né? Então, se você está superando tudo, é um grande problema. Já disse que você é egoísta? Não, diz que eu sou generoso. Ainda generosinho, mas tenho condição de ser generosão, né? Falou que eu vou encontrar a pessoa que eu amo. Verdade. E que essa pessoa que eu estou pensando é ela mesma. Puxa, coincidentemente é esta. Vai ver, depois de 2 meses está separado. Mas, veja, às vezes é o famoso chutômetro, né? Chutômetro. Tem comunicação mediúnica que também é chutômetro. Chutômetro. A ideia é chegar mais fundo, trazer as coisas mais para perto. Então, chamar a atenção. Agora que existem pessoas que têm essa facilidade e fazem descrições fantásticas, elas existem. É uma questão de temperar.
Posso desenvolver a dupla vista na 450? Sim. E do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre todas as coisas. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Claro, incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência, mas há organismos que são verdadeiras portas, né? Os refratários. Eu não sei se é a sua condição, mas eu nunca vi nada. Nunca ouvi nada. Às vezes não ouve nem as coisas presentes, né? Sabe aquele tipo, dá para repetir? Olha, é melhor você procurar um médico, né? Porque eu estou falando aqui, você pede para repetir. Mostra outra vez. Mas já mostrei. Mostra outra vez, eu não consegui pegar. Quer dizer, então, às vezes, nos próprios sentidos, né? As portas de entrada do veículo físico estão um pouco embotadas. Procurar o acompanhamento adequado pode ajudar. Por que é que a dupla vista parece hereditária em algumas famílias? Tem isto. Confesso para vocês que nunca identifiquei um caso assim. Procurei na literatura espírita e, embora Kardec as relacione e traga a resposta, ele também não aponta a notícia de alguém. Fui na revista espírita ver os casos de que há narrativa da dupla vista, mas ninguém diz que é uma coisa familiar. Os espíritos explicam isso pela semelhança da organização e porque entendem e dizem que é uma predisposição física, aí eles dizem, mas olha, fecham trabalhando no seguinte: a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. É dizer, eu tenho, meu filho eventualmente vai ter, na possibilidade, se eu educar, se eu orientar, ótimo, pode até trabalhar melhor. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Ele disse, sim, é sim. E aí, os casos são imensos. Notadamente, a moléstia. É frequente a gente visitar doente que diz, olha, eu estou vendo aqui a companhia, e a gente já pergunta, de quem? Né? De quem? Eu lembro de vovó, que foi uma situação muito interessante, porque ela dizia assim, sabe quem estava me visitando hoje? Quem? Minha mãe. Sua mãe. E como é que ela estava? E ela descrevia a mãe. Passava uma semana, eu visitava a vovó semana a semana, né? Era o único dia que eu tinha, o domingo de manhã, para mim, traz sempre um aperto no coração, e é por isso que eu me lembro tanto dela. Meu pai, seu pai, meu pai. Os irmãos, eu sabia que estavam todos desencarnados. Falei, vovó, acho bom preparar o passaporte. Por quê, Júnior? Porque toda essa gente vindo visitar te trouxe medo? Não, uma alegria, uma paz. Ótimo. Então, estamos na contagem regressiva, né? Se você começar a ver muita gente assim, fique esperto, tá? Levanta de manhã, toma um banho gelado, mesmo que esteja frio, permanece ligado, tá? Sai. Ou o contrário, né? Todo bom espírita não teme a desencarnação. Então, se for assim, já começa a apresentar despedidas, né? Organiza as coisas, não precisa fazer o kit desencarne, mas pode já deixar as coisas encaminhadas, né? O kit desencarne é deixar numa pasta tudo aquilo que os seus descendentes vão precisar imediatamente. Saber onde está o seu seguro de vida, se você tem alguma coisa preparada para o enterro, sem problema algum, é uma pasta vermelha que a gente deixa visível, né? E escreve embaixo, kit desencarnação. Não escreve em frente porque assusta, mas escreve embaixo. Aí a pessoa abre aquilo, consulta, diz assim, você tem uma? Tenho. Tá? Então é só consultar lá rapidamente, tem tudo aqui, aonde vai ser sepultado, avisar quem primeiro, que horas, né? Ah, Nazil, que coisa, está chamando? Não estou chamando, mas de repente eu posso ser chamado, né? E este chamado que eu não vou poder dizer agora não, deixa para depois, né? É o único que não funciona. As pessoas que são dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre.
consideram isso coisa perfeitamente natural, e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. É atributo do Espírito reencarnado. Não é nada extraordinário, milagroso. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras. Olha, é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. É por isso que estamos aqui, para estarmos aqui sem sermos daqui. Termos em mente o nosso compromisso espiritual. Cada um de nós, meus amigos, se predispôs a voltar à encarnação com o propósito de dar mostras da sua maturidade, enquanto espíritos. E viemos para cá com propósitos que muitas vezes afastamos do nosso dia a dia. Viemos para cá com propósitos de sermos melhores, não do ponto de vista do transitório, mas do ponto de vista evolutivo. Sermos mais gentis, mais generosos, mais fraternos, buscar uma convivência de maneira mais estreita, servir. Esta é a razão de estarmos reencarnados, servir a quem de nós precisar, em todas as condições possíveis. Esqueçamo-nos, pensemos no próximo. A satisfação é imensa. O desejo de continuar e aperfeiçoar este processo será constante. Para encerrar, na questão de número 454A, Kardec, então, adita a pergunta anterior: pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus, ou em alguns somente. Isso nos remete ao capítulo 16 de A Gênese, onde Kardec desenvolve considerações em torno da chamada teoria da presciência. Por favor, leia depois o item 6 deste capítulo 16. Kardec diz-nos claramente quando é que as ocasiões fazem despertar este interesse, esta possibilidade de divisar até mesmo o que nos há de acontecer. Para encerrar, aqui já encerrei, lá ainda não, então estou lá. Para encerrar, não é presciência sua, vou acabar no horário mesmo, né? Eu gostaria de voltar a Teresa d'Ávila. Comecei falando dela, de Santa Brígida, e eu gostaria de voltar a Teresa. Nas obras completas, há um poema que talvez prenuncie o que deva ser o nosso comportar. Ele é lindíssimo no espanhol, mas a versão também nos faz refletir. No espanhol há uma musicalidade, né, que a língua portuguesa nem sempre nos permite manter, mas nos dá uma exata ideia de que ou de quanto poderemos ser melhores quando valorarmos esses atributos do nosso espírito. O êxtase, o deslocar-se, a dupla vista, o sono, os sonhos, nos permitindo divisar a realidade mais ampla e assim adotarmos um comportamento mais conforme a esta certeza de que somos imortais. Chama-se eficácia da paciência. E é curtíssimo, mas de uma profundidade assombrosa. Nada te turbe, nada te espante, pois tudo passa
Só Deus não muda. Tudo a paciência por fim alcança. Quem a Deus tenha, nada lhe falta, pois só Deus basta.